Glória a Deus, nós vamos ter experiências para contar, meu irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Coloque o pé nessa noite. Aleluia. Enquanto nós, aleluia, eu convido nosso pastor Felipe, que vai ser o pregador dessa noite. Convido nosso irmão diácono João Paulo, que vai estar orando pelo servo do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ainda tem muito mais para nós ainda nesta noite, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, igreja, estenda as mãos para cá. Vamos apresentar o servo do Senhor. Pai, aqui está o teu servo. Senhor, tu já colocaste a palavra no coração. Que esta palavra venha tocar nos nossos corações como flecha. Abençoa o teu servo. Pai, vai quebrando tudo aquilo que vem de encontro para tirar ele fora do foco, Senhor. Joga por terra. Que esta palavra venha movimentar os anjos nesta igreja, Senhor. Pai querido, dá poder a ele, Pai. Pai, que não seja o que ele queira falar, mas que o teu Espírito fale pela boca dele, Senhor. Assim nós oramos e apresentamos o teu servo em tuas mãos, Senhor. Que faça a tua vontade, Pai. Oh, Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos felizes com Jesus nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite para adorar o Senhor. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de 2 Crônicas. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Uma palavra meio extensa, vou ler alguns versículos. Acompanhe comigo. A epígrafe diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram a notícia ou aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atstamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Versículo número 12. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém,
E tu, Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. O Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto de terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante ao Senhor e adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz alta. Versículo 22. E no tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, contra os Moab e as montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Versículo de número 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como os vasos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor, porque se chamou o nome daquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, eu creio. Nós estamos diante de uma palavra bem conhecida, uma palavra no livro de Crônicas, aonde nessa época a qual ocorreu, estava acabado de vir o exílio babilônico. Ali é onde nós lemos, aonde aconteceu isso, era uma cidade, podemos dizer, fragilizada, pastor Ricardo, em questão de exército. Mas era uma região muito rodeada por inúmeros exércitos poderosos. Mas Judá, nessa época, não tinha muitos, podemos dizer, condição de guerrear, dependendo do tamanho que fosse o exército adversário. A Bíblia diz, onde nós lemos, Josafá se encontrava, aleluia, nessa época, e a Bíblia diz que chega a Josafá 3 exércitos: os amonitas, os moabitas e alguns dos amonitas também, que vieram a peleja contra Josafá. O versículo de número 2 é bem claro, diz: então vieram alguns que deram uma notícia, um aviso a Josafá: Josafá, vem aí contra ti uma grande multidão. E ele disse: já estão aí perto. Irmão, a Bíblia, quando relata essa história, a gente traz para o nosso dia a dia, quando estudamos a palavra. E a Bíblia diz que quando o mensageiro chega dizendo: Josafá, vem aí uma grande multidão contra ti. A Bíblia diz que na mesma hora Josafá teme, Josafá fica com medo, fica preocupado, porque ele sabia que o seu exército era um exército, pastor Ricardo, menor do que estava vindo contra ele. Não tinha como, aleluia, de momento, porque tem momento da nossa vida
que passamos por alguma coisa que a gente fica menos preocupado. Mas tem coisas que acontecem que a gente perde o chão, porque a gente sabe quando é uma coisa mais grave, quando é uma luta mais grave, quando é uma prova mais difícil e quando não é. O mensageiro chega dando uma notícia para Josafá que tira Josafá totalmente, que ele perde o chão, porque a Bíblia diz que na mesma hora ele temeu. E na nossa vida é diferente. Acontece algo que eu e você tem, acontece algo que eu e você fica com dúvida, acontece algo que eu e você duvida se realmente Deus está comigo ou você. Acontece algo que eu e você esquecemos de tudo aquilo que Deus falou que vai fazer no meu e nos seus. Por quê? Porque a notícia muitas das vezes é preocupante. A notícia chega de uma maneira que muitas das vezes, pastor Ricardo, a gente não sabe o que lidar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como agir, né? Irmã Bruna, quinta-feira, manda para mim chorando, pastor Felipe. O médico disse que meu pai não estava nessa noite. Eu não estava em casa, irmão. Tinha muita coisa para fazer, mas na hora eu parei e fui embora, chorando no carro, porque tem coisa que a gente não sabe o que fazer, tem situação que a gente enfrenta, irmão, que a gente não pode ter recurso, pode ter ajuda de um de outro, mas é só Deus que pode mudar a situação. E eu cheguei em casa chorando, ela estava chorando, porque eu falei para ela que eu estava indo. E eu falei, é só orar. O que vai fazer? Ele é estudado, medicina formada, mas a gente serve um Deus que é Deus do impossível. E tem momento, irmão, que é só oração da nossa vida. A notícia chega e tira nosso chão. Josafá não foi diferente, pastor Ricardo. A Bíblia diz que na mesma hora ele teme e coloca todo o povo de Judá e Jerusalém para orar e para jejuar, porque ele não tinha arma para combater os três exércitos, ele não tinha soldado para combater os três exércitos, ele sabia que podemos dizer, a força humana dele e do seu povo não era suficiente. E comigo, com você, é diferente. Tem momentos que não temos o que fazer. Você pode ligar para um, para outro. É só o Senhor que pode mudar a situação. Eu marquei aqui, eu quero dizer algo para você. A nossa vitória não depende do tamanho do nosso inimigo, pastor Ricardo. Não depende do tamanho do nosso problema. Não depende do tamanho daquilo que estamos enfrentando. Mas depende da nossa postura espiritual, estou dizendo, não força humana. Mas dependendo de quem é você está enfrentando hoje, independente da notícia que chegou, que é certa, pode você está passando, pode ser o que for, mas se você se posicionar espiritualmente e orar, aleluia, você pode ter certeza, o Senhor está disposto a levantar do trono e dizer, eu estou contigo. Só que tem momento, irmão, o inimigo vem de uma maneira como um leão, e a gente recua, a gente olha para a situação, a gente fala, não tem o que fazer, a gente não crê nem que Deus pode mudar muitas das vezes, pastor Ricardo, porque a situação é tão diversa. A Bíblia diz que Josafá, no versículo de número 6, olha a oração que ele diz: Senhor,
Deus do céu e de nossos pais, porventura não é Deus dos céus, e não és dominador sobre todos os reinos, e ninguém há força que pode resistir. Pastor Felipe, você está querendo dizer com isso? Josafá, nesse momento de angústia, ele está lembrando das promessas que ele viu os seus antepassados passar. Josafá está num tempo de batalha, de guerra, está num cerco sem saída, mas ele fala: Senhor, o Senhor é o Deus, aleluia, de todos os reinos. Versículo número 12, ele diz assim: sabemos que não somos capazes de quem vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Primeira lição que aprendemos com Josafá, eu marquei aqui no meu esboço, quero dizer para você: reconhecimento da própria fraqueza. Ele admitiu que não podia vencer de maneira nenhuma essa guerra sozinho. Ele está dizendo: Senhor, nós não somos capazes dessa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele está querendo dizer: Senhor, pela lógica humana Ele vai nos matar, vai nos destruir, mas eu creio, aleluia, que o Senhor pode nos dar a vitória. Primeira coisa que temos que reconhecer: tem momentos que passamos com a força humana. A gente pode ser rico, pode ser pobre, pode ter o melhor diploma, pode morar na melhor casa, ter o melhor carro. Tem momento, irmão, que tem guerra que é só o Senhor que vai nos dar a vitória. Segunda lição que aprendemos: oração e jejum. Tem momentos, irmão, que a guerra só vai ser vencida com oração e com jejum. E você pode ter certeza, tem guerra que Ele permite só para ver você jejuar. Porque eu pergunto para você: por que Josafá colocou todo mundo em jejum e oração? Porque os inimigos o afrontaram. E com nós não é assim, às vezes está tudo bem, ficamos, sombra e água fresca. É assim, não é? A Bíblia diz, irmão, que no meio do povo da congregação, o Espírito do Senhor toma quem? Jaziel. Toma o profeta e diz: Rei Josafá, não temais e não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Agora eu me pergunto, meditando nessa palavra, como se encontrava Josafá? Como eu e você se encontram muitas das vezes, passando por um problema, e o Senhor fala: descanse, não se preocupe, eu estou no controle de tudo. Mas a gente vê, aleluia, porque aqui, pastor Ricardo, o profeta diz melhor: não temais e não assusteis, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Mais uma lição que aprendemos: temos que dar crédito à palavra do Senhor. Quando a Bruna me manda a mensagem, irmão, naquele dia, diante de Deus, meu irmão, eu desliguei o telefone, já comecei a chorar, a falar com Deus no pensamento, liguei o carro e fui embora. A primeira palavra que veio no meu coração, eu não abri a Bíblia, nada, eu estava com a Bíblia. A primeira palavra que Deus colocou no meu coração é
quando os principais da sinagoga chegam para Jairo e dizem: a tua filha está morta. A Bíblia diz que Jesus vai falar: Jairo, não temas, somente creia em mim, Jairo, porque quem dá a última palavra é Ele. Mas mesmo naquele momento, irmão, a situação era tão crítica, a notícia era tão dura, triste, que a gente duvida, é verdade ou não é? O Josafá não foi diferente. E ele diz: essa peleja não é vossa, mas amanhã vocês vão descer contra eles na ladeira. Peraí, pastor Ricardo, não estou entendendo mais nada. A peleja não é minha, mas amanhã nós vamos ter que descer. Vai encontrar contra eles na ladeira de Ziz, no vale do deserto de Jeruel. Nessa peleja, presta atenção, irmão, não tereis que pelejar. Parai e estai o quê? Em pé. É isso que Deus falou comigo. O Senhor falou para Josafá e para o povo: essa peleja não é sua, mas vocês vão descer pelo vale, aleluia, de Jeruel, e vão parar e vão ficar de pé. E vocês vão ver a salvação que o Senhor vai ter convosco. E não temais, mas amanhã ao sair o encontro, porque o Senhor será convosco. Ele dá uma ordem para Josafá dizendo: desce e fique em pé, porque amanhã vocês de Judá e Jerusalém vão ver o livramento que o Senhor dará por povo. Glória a Deus. A Bíblia diz que a ordem era o quê? Então Josafá se prostrou em terra e começou a adorar o Senhor. Mas a Bíblia diz que o profeta dá uma ordem para Josafá. Fala: Josafá, vocês vão descendo e vão adorando com júbilo e louvor. Mais uma lição que eu aprendo, que eu quero dizer para você guardar essa noite. A Bíblia diz que Josafá, pastor Ricardo, organiza o povo, coloca os levitas, e a Bíblia diz que eles começam a adorar o Senhor descendo no vale de Jeruel. Mas espera aí, a batalha ainda não estava ganha, não sabia o que ia acontecer, mas Josafá estava, aleluia, organizando um lindo coral para que fosse marchando em frente ao exército. Antes de ver a vitória, pastor Ricardo, antes de ver o resultado, antes de ver o milagre, o que eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor falou no meu coração: essa peleja não é tua, mas você tem que ficar de pé, tem que continuar adorando antes de você ver o milagre. Porque adorar quando vê o milagre é fácil, mas Josafá não, organizou um coral, foi na frente do exército presbítero José, antes de ver o resultado, porque ele sabia que o Senhor falou: nessa peleja tu não vai ter que pelejar. Louvar e confiar em Deus antes de ver o resultado. A Bíblia diz, irmão, que Josafá desce. Os cantores, os adoradores, os levitas começam a adorar. E a Bíblia diz no versículo número 22, presta atenção: e ao tempo, a Bíblia é bem clara, que começaram com júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon e contra os filhos de Moabe, e as montanhas de Seir vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor falou: vocês não vão ter que pelejar, guarda a espada
espada, mas vocês vão ter que adorar. E enquanto que eu entendo com isso, missionário Cristina, tem batalha que você vai usar um escudo e vai usar a espada para ganhar. Mas tem coisa, tem batalha, pastor Ricardo, o Senhor vai falar: guarda a bainha, guarda a espada na bainha, e somente usa o que eu te dei, usa o que eu te escolhi, usa como eu te chamei, e somente adora, 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 adora. A Bíblia diz, irmão, enquanto eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor começou a colocar emboscada no meio dos inimigos. Pastor Felipe, eu não estou entendendo. Só de você sair da tua casa, deixar o teu conforto, deixar o teu problema lá, deixar a tua luta e vir aqui, o Senhor você já está adorando, e o Senhor está cuidando dos inimigos meus e dos inimigos seus, e vai nos dar vitória. O louvor, irmão, ele libera, pastor Ricardo, a intervenção divina. É Deus. Foi isso que aconteceu. Quando eu e você louva, o Senhor está liberando, o louvor está liberando a intervenção divina na minha e na sua vida. Quando você está no teu lugar e adorando, cheio de problemas, cheio de luta, cheio de prova, aleluia, o Senhor está liberando, aleluia, a intervenção, o milagre na minha e na sua vida. Enquanto a Madura está aí tocando, está adorando, preocupada, triste, cada vez com o Pai, o Senhor está visitando, aleluia, e está desenganando tudo aquilo que falou, que não tem mais jeito. É assim. A Bíblia diz, irmão, que os inimigos começaram a matar o outro. Quando o povo de Josafá chegou, era só cadáver, pastor Ricardo. Um começou a matar o outro em si, através da adoração. É por isso que o inimigo tenta acabar em você. É por isso que o inimigo tenta nos parar. É por isso que o inimigo fala para você: não tem mais jeito, para, não adianta, faz com você nada, e não acontece, pastor Ricardo. Por isso que ele tenta nos parar, porque ele sabe que tem guerra, irmão. Só que eu e você estar na presença do Senhor, nós vamos vencer. A Bíblia diz, irmão, que ficaram 3 dias. Imagina se tinha coisa, pastor Ricardo. 3 dias pegando o despojo dos inimigos, vasos valiosos, preciosos, ouro, prata. 3 dias não gastaram. Você consegue imaginar o tamanho dos exércitos, aleluia, que Deus deu vitória? 3 dias para pegar tudo aquilo que os inimigos deixou que era valioso. E no 4º dia a Bíblia diz que eles se ajuntaram, louvaram ao Senhor naquele vale que foi considerado como o vale da bênção. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu profetizo na minha e na tua vida, que o vale da bênção está chegando na minha e na sua casa. Pastor Felipe, eu estou temendo, eu estou com medo, mas entenda que somente adore. O Senhor está dizendo: essa beleza não é tua, essa beleza tu não vai ter que pelejar, somente permaneça de pé, somente me adore, que tu vai ver a salvação para a tua casa. Buscar Deus muda o rumo da situação, pastor Ricardo. Quando buscamos a Deus, irmão, o Senhor muda o rumo. Quando confiamos e cremos na palavra, sustenta o nosso coração. Sabe aquele culto que você chega moído, você chega aqui desanimado, que você chega preocupado? Aí o Senhor usa um para louvar, usa a criança para louvar, usa um para ter oportunidade, usa o pregador e diz: eu sou contigo. Por quê? Porque você crê na palavra. Para mim terminar, eu quero deixar o tema da minha mensagem: a confiança total em Deus.
A verdadeira vitória não depende da força minha e da força sua. A verdadeira vitória, eu estou querendo dizer, tem coisas que conquistamos, irmão, que depende da minha e da sua força. Vou dar um exemplo. Trabalhamos o mês inteiro e conquistamos algo. Isso depende de nós. Mas tem guerra e tem peleja que não depende da força humana. Louvar e confiar em Deus antes de ver o resultado. E para mim terminar, vou repetir: a nossa vitória não depende do tamanho do nosso inimigo, do nosso problema, mas da nossa postura espiritual diante do problema. Quando Davi vê aquele gigante, ele fala: quem é esse incircunciso aí? Faz 40 dias que está afrontando o meu povo e ninguém faz nada. Se Davi não vai, irmão, Golias estava até hoje, podemos dizer, pode dizer, né? Afrontando, porque ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi falou: eu vou, não venha a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Josafá foi a mesma coisa. Josafá, quando chega a notícia, não tinha mais nem o que ele buscar ajuda com outros exércitos, pastor Ricardo. Porque falaram: já estão chegando aí. O que ele falou? É só Deus. A única minha saída é Deus. A única ajuda é Deus. O único que pode me ajudar é Deus. O único que pode resolver esse nosso problema é Deus. Vamos orar, vamos jejuar. Então que nessa noite, irmão, creia que tem guerra e vamos usar a espada para vencer. Mas tem batalha, irmão, que é só crer na palavra e adorar. Porque enquanto eles adoravam, o Senhor começou a trabalhar no meio dos inimigos. Começou a colocar emboscada. Um espanhou o outro, um começou a matar o outro. Porque é Deus que estava no controle de tudo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas o Senhor está dizendo hoje, nesse domingo: essa peleja não é vossa. Somente fica de pé na posição, porque tu não vai ter que pelejar. Somente desce e me adora, que tu vai ver. Olha, pastor Ricardo, Deus deu ainda, podemos dizer, o privilégio de Josafá ver o livramento. Ele podia matar os inimigos. Ele falou: não, Josafá, eu quero que você desça. Vamos aqui, José, já pensou? Eu quero que você desça lá no vale de Jeruel. Desça enquanto você somente me adora, que tu vai ver a salvação que eu vou dar para Judá e eu vou dar para Jerusalém. Então creia nessa noite, reconhecer a nossa própria fraqueza. Tem momento que você tem que falar assim: eu não sei o que fazer. Jejuar e orar, confiar na palavra e louvar antes de ver o resultado. Porque Deus falou para ele: viu, tu não vai ter que pelejar. Essa peleja não é sua, é minha. Somente deixa me adorar. Josafá organizou um coral todo lindo, bonito, e foi adorando, confiou no que Deus falou, irmão, antes de ver o milagre. Então, se Deus falou para você, descanse, continue adorando, continue pregando, continue ajudando, continue intercedendo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Feche os olhos. Então você se encontra nessa noite como Josafá, está passando por algo que tem que fazer, mas o Senhor está dizendo: descanse, guarda a espada e somente me adora nessa noite, que é através da adoração, é através do louvor, é através de você me buscar e reconhecer que só eu posso mudar o quadro, a situação da tua vida. Tu vai ver a salvação da tua casa, tu vai ver a salvação
salvação no meio dos seus. Tu vai ver a salvação, aleluia, em nosso ministério, porque o Senhor está pelejando por mim e por você. Agora é nessa noite. Agora é Ele, deixa eu te presente, irmão. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz mulher entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz o inferno entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soltar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega homens sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, Glória a Deus. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar. Deus está mudando a história nessa noite, creia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz o inferno entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, irmão. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Creia essa palavra. O Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe nessa noite. E podemos continuar no mesmo propósito, né? Está orando pelo pastor Paulo, que eu creio. Logo, logo ele vai estar aqui comigo e com você, adorando o nome santo do Senhor, né? Porque eu creio no mundo, o pior já passou. Quando a notícia veio, irmão, aí você falou, não, quem dá o que na palavra é Ele. Aleluia. Deus faz milagre, pastor. Porque tem momento, irmão, que o Senhor quer mostrar para mim e para você que dependendo do que estamos passando, Ele pode mudar a situação. O médico pode entender, fulano pode falar o que for, mas enquanto Deus estiver no controle, tem coisa que a gente não entende que Ele faz, mas você pode ter certeza. No quarto dia, como foi Josafá, é válida a bênção para mim e para você. Eu profetizo que tem válida a bênção chegando para mim e para você. Tem válida de bênção chegando na tua casa, chegando no teu trabalho, chegando no teu casamento, chegando na tua conta bancária, não sei. Chega, aleluia, de temer ao inimigo. Lembre-se, tem válida a bênção chegando para mim e para você. Era 3 dias recolhendo o que sobrou dos inimigos. Está vendo como que Deus muda a situação de uma hora para outra, irmão? Deus muda a situação escalar de dentro. Basta é você confiar. Então guarda a espada muitas das vezes. Que tem guerra que é só na adoração, é só no louvor, é só na oração, é só no jejum que eu e você vai vencer. Talvez você pega a espada e fala, mas isso aí parece que não adianta. Então guarda a espada um pouco e ora mais e fala menos. Fecha a boca um pouquinho, jejua mais e age menos. Continua, aleluia, fazendo a estratégia que o Senhor deu para você. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.